Você sabe que você está virando um religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores na igreja, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação da palavra de Deus. Em ouvir a palavra de Deus e obedecer. Você sabe que você está virando um religioso quando você se levou mais tempo se preparando diante do espelho para vir a esse culto do que se preparando para participar dele espiritualmente. Se eu pedir para levantar a mão quem fez isso, vai ser complicado aqui, né? Não quero envergonhar ninguém. Você sabe que você está virando religioso quando você não consegue aturar o erro dos outros, mas é muito tolerante com os seus. Imagine alguém que ora todos os dias, lê a Bíblia, frequenta cultos e até ensina outros, mas que diante de Deus é considerado pior do que os próprios demônios. Parece impossível? Pois é exatamente isso que Jesus denunciou em Mateus 23. Os demônios sabem quem Deus é, tremem diante do seu poder e obedecem ao limite imposto pelo Criador. Mas muitos religiosos não tremem, não obedecem e não se rendem. Vivem de aparência e por trás de palavras bonitas escondem corações cheios de orgulho, vaidade e hipocrisia. Essa verdade choca porque expõe uma realidade desconfortável. Não é o rótulo de crente, nem o assento cativo na igreja que garantem salvação. Jesus não elogiou os fariseus, os líderes da religião do seu tempo. Pelo contrário, os chamou de hipócritas, sepulcros caiados e filhos do inferno. E aqui está o ponto mais duro. Esses religiosos, tão zelosos por tradições e regras, estavam cegos ao verdadeiro Cristo. Enquanto os demônios reconheciam Jesus como Filho de Deus, eles o rejeitavam. Eles eram incapazes de ver o que até os espíritos malignos enxergavam. Hoje nós precisamos nos perguntar: será que não estamos correndo o risco de sermos esse tipo de crente? Aquele que fala bonito, canta alto e até aparenta santidade, mas cujo coração está vazio de arrependimento? Se você deseja descobrir como identificar essa armadilha e fugir dela, inscreva-se agora no canal e comente de qual cidade e país você nos assiste, porque o que você vai ouvir pode transformar a sua vida. Hoje à noite eu queria falar a respeito de religiosidade e cristianismo bíblico. E eu queria usar o famoso sermão de Jesus contra os fariseus, Mateus 23. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta, nós vamos lendo e explicando à medida que prosseguimos. Embora haja um sentido em que o cristianismo é religião, mas se tomarmos religião como sendo um conjunto de regras que as pessoas criam e praticam para alcançar a Deus, então, nesse sentido, o cristianismo não é religião. E eu pretendo mostrar essa diferença hoje, porque é perfeitamente possível que nas igrejas haja pessoas que se consideram cristãs, são membros da igreja, estão intensamente engajadas em atividades na vida da igreja, mas elas são apenas religiosas, elas não são crentes de verdade. Por isso, eu gostaria de, usando o sermão de Jesus contra os fariseus, trazer essas diferenças diante de nós, na expectativa de que Deus nos ajude a entender qual o tipo de relacionamento que Ele quer conosco e aquilo que a gente deveria evitar. Mateus 23 foi pronunciado, o sermão que Jesus pronunciou contra os líderes religiosos da sua época, na última semana da sua vida terrena aqui em Jerusalém. Já de longa data ele estava em conflito, era um conflito rampante que vinha crescendo com os fariseus e escribas, e agora culmina nessa denúncia pública, nessa condenação pública de Jesus no templo contra os fariseus e os escribas. Esse sermão aparece também em Lucas 11, de forma resumida. E tem muita coisa aqui no capítulo 23 de Mateus que Jesus disse em outras ocasiões, que você vai encontrar no Evangelho. Mas Mateus 23 é um bom resumo do que Jesus falou. Quando estou fazendo essa comparação entre os fariseus que Jesus condenou e os cristãos, eu estou bem consciente de que eu não quero ser injusto. Quem é crente não pode ser comparado a um fariseu, porque os fariseus eles não eram
no sentido cristão, convertidos. Então, não, há um sentido em que a gente não pode forçar essa comparação. Mas tem coisas na religião dos fariseus e dos escribas que são idênticas à religiosidade dos evangélicos. Por isso nós precisamos fazer essa comparação. Meu alvo é que nós nos examinemos para que vivamos o cristianismo puro e simples. Esse sempre é o alvo da igreja cristã. Deixa eu fazer algumas observações introdutórias antes de nós entrarmos no texto. Primeiro, o ser humano é religioso por natureza. Foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele sempre tem uma religião, ainda que seja o ateísmo. Mas todo ser humano é religioso. Ele não tem como fugir disso, faz parte da natureza dele. Segunda observação é que mesmo uma pessoa que não é nascida de novo, ela não é regenerada, ela não conhece a Deus de verdade, ela é capaz de orar, de cantar, de dar ofertas, fazer sacrifícios, ir a uma igreja, cantar num coral, ser um pregador e não ser salvo, e não ser crente de verdade. O ser humano, porque é religioso, ele é capaz de fazer esses atos religiosos que não procedem necessariamente de um coração que foi regenerado. Vamos definir religião, então, como sendo esse conjunto de atos, de regras, de normas, de atividades que as pessoas fazem com o objetivo de chegar a Deus. Tanto é que a palavra religião vem do latim religare. A ideia é religar a pessoa com Deus. E como é que nós nos religamos a Deus? Então aí é que entra a religião. A religião oferece os meios para isso, dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cumprir isso, você tem que realizar aquilo. Se você fizer tudo isso, você vai voltar para Deus. Então aqui, quando falar de religião, eu estou usando religião nesse sentido, como sendo esse conjunto de condições, de normas, de atividades que são feitas em nome de Deus, mas que não foram ordenadas por Deus e que, no fim, acabam desviando as pessoas da verdadeira religião, que é o cristianismo bíblico. Então, estamos falando praticamente disso, certo? Dessas práticas que não foram nunca ordenadas por Deus, mas têm origem no coração humano. E aqui nós vamos tomar os fariseus da época de Jesus como exemplo de pessoas que eram religiosas. Eles eram, na acepção do termo, como estamos usando aqui, de fato muito religiosos. Religião era a vida dos fariseus e dos escribas, que eram os secretários dos fariseus. Era o pessoal que ficava copiando a lei, que se havia tornado mestre da lei, de tanto copiar a lei. Então, fariseus e escribas, a vida deles era a religião. A religião que eles adoptavam era aquela que Deus deu no Antigo Testamento. Só que eles haviam deturpado aquela religião, haviam acrescentado normas, haviam acrescido de leis, e a motivação deles para praticar aquelas coisas não era a motivação correta, porque o que Deus revelou a Moisés no Antigo Testamento, a Davi e aos profetas, é exatamente a mesma coisa que Jesus nos ensina e que os apóstolos nos ensinam no Novo Testamento. Que o nosso relacionamento com Deus ele tem que ser do coração e parte de um coração quebrantado, de uma vida arrependida e de uma vida transformada. Ou seja, o relacionamento com Deus ele é primeiramente interno, ele é fruto de um coração submisso a Deus e não consiste necessariamente em atividades externas. Os fariseus tomaram isso, especialmente durante o período entre o último profeta do Antigo Testamento e o surgimento de João Batista, eles compilaram uma série de normas, de interpretações que veio a ser chamado de o judaísmo do Segundo Templo, em que praticamente aquela religião de graça, de comunhão com Deus revelada a Moisés e aos judeus do Antigo Testamento, a Davi, aos profetas, aquilo praticamente desapareceu. E uma das coisas que Jesus fez quando veio foi chamar os judeus de volta àquilo que Moisés havia de fato ensinado, mas não aquilo que os fariseus e os escribas estavam fazendo. Os fariseus e os escribas, os mestres da lei, eles procuravam levar uma vida irrepreensível. Eles tinham muitas normas que eles seguiam. Eram zelosos da lei de Deus, mas a religiosidade deles impediu que eles crescem em Jesus Cristo. Quando Cristo apareceu, se declarando o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo,
eles disseram, mas nós não precisamos de um Salvador. Nós somos filhos de Abraão, nós somos circuncidados, nós temos a lei de Moisés, nós temos as regras e normas que Moisés nos deu na aliança que Deus fez conosco. Então, a religiosidade deles impediu que eles vissem Cristo. Por isso, o rejeitaram e finalmente o mataram. Então, esse é meu ponto. O problema com a religiosidade é que ela acaba sendo um empecilho para você, de fato, ter comunhão com Deus e conhecer a Deus como Ele deseja ser conhecido. Nós temos que aqui ser justos com os fariseus e não generalizar, porque tinha uns fariseus que parecia que era crente. Um deles, eu tenho a honra de ter o nome dele, era Nicodemos, certo? Então, Nicodemos foi de noite ter com Jesus e estava interessado em conhecer a Cristo, e o Evangelho nos diz que no final da vida ele era um daqueles que criam. No final do ministério de Jesus, ele era um daqueles que criam lá no Sinédrio. Outro fariseu que parece ter entendido a verdade foi José de Arimateia, que também é mencionado nos evangelhos. Então, eu não quero generalizar dizendo que todos os fariseus eram dessa forma, mas pelo menos a maioria deles e a impressão que nós temos deles nos evangelhos é de que isso era quase que generalizado com essas poucas exceções. O que Jesus condenou ou censurou nos fariseus, então, e que se constitui em religiosidade, em religião? Primeiro, a hipocrisia, versos 1, 2 e 3. Falou Jesus às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A primeira censura de Jesus aos fariseus e à religiosidade é o que nós chamamos aqui de hipocrisia. Os fariseus eram ortodoxos, sabiam de cor o discurso conservador, e a ponto de Jesus dizer: façam e guardem tudo o que eles dizem. Porque eles eram zelosos da lei, eram estudiosos da lei, sabiam o que Moisés tinha dito. Eles tinham sentado na cadeira de Moisés, ou seja, eles pretendiam ser discípulos de Moisés, ensinando a verdade de Deus ao povo. Mas, disse Jesus, não os imitem nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, o religioso, nós já podemos dizer aqui, é alguém que se preocupa com a exatidão doutrinária, com a exatidão didática da teologia, dos pormenores da lei, mas ele não vive aquilo que ele ensina. Há uma diferença entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele pratica. O religioso é assim, ele está muito preocupado com a questão teológica, a questão doutrinária da sua seita, ou da sua religião, da sua denominação, os pontos que definem a sua igreja, mas a vida dele não acompanha. Se você for prestar atenção, ele diz, mas ele não pratica. Segunda coisa que Jesus critica nos fariseus é a criação de normas e regras que Deus não mandou. Verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Os fariseus haviam criado, além das regras que Moisés já tinha dado, os fariseus criaram mais leis ainda. Criaram mais regras ainda, mais condições para o povo, que Jesus chama aqui de fardos pesados e difíceis de carregar. E usando da autoridade que eles tinham, porque eles eram os líderes da religião, eles colocavam sobre os ombros dos homens esses fardos. Ou seja, obrigavam as pessoas a fazer coisas que Deus nunca pediu que eles tinham feito. Então, o religioso é alguém que vai além da Bíblia e cria normas e regras que Deus nunca mandou. Tipo assim, corte de cabelo, tamanho da calça. É o que a gente chama geralmente de legalismo. Mas eu usei alguns exemplos mais conhecidos, mas tem outros. Dentro do meio evangélico tem muita religiosidade, muita norma que Deus nunca mandou. Coisa que Deus nunca insistiu, nunca pediu ao seu povo. Mas líderes religiosos, usando da autoridade, criam essas normas e colocam como um fardo em cima das pessoas. Isso acaba sendo um tropeço para muita gente. Já encontrei muita gente vinda de igrejas machucadas e culpadas e angustiadas porque não conseguiam cumprir o que era no final
regras humanas, não tinha nada a ver com o que Deus mandou. Não tinha fundamento bíblico a norma que estava angustiando essa pessoa. Terceira coisa que Jesus censurou nos escribas e fariseus é a preocupação com os respeitos humanos. O verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Como traduzir isso aqui? O filactério era uma caixinha de couro que tinha partes da lei que o judeu amarrava na testa e no braço. Interpretando literalmente o que está escrito no livro de Deuteronômio, quando Moisés figuradamente disse, essa é a lei do Senhor, guarda na tua cabeça, amarra na tua testa, guarda no teu braço. O que Moisés estava dizendo é que a lei de Deus tinha que estar no nosso coração, na nossa mente, em tudo que nós fizermos. Moisés estava dizendo isso figuradamente. O fariseu entendeu literalmente, fez uma caixinha de couro, escrevia um versículo da Bíblia, amarrava na testa e amarrava aqui. Esse era o filactério. A franja era uma espécie de rosário. Sabe o rosário da Igreja Católica? Cheio de contas que as pessoas usam para fazer quantas Ave Marias e Pai Nosso estão rezando. Os fariseus tinham também franjas, que era uma espécie de rosário em que eles contavam as orações que eles faziam diariamente. Aí, quanto mais religioso, maior era. Para parecer mais religioso, eles aumentavam o tamanho da caixa, o filactério, e a franja, né, enorme, ia até o chão, para parecer às pessoas de que eles eram tementes a Deus. Então, o fariseu ele estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam. O religioso, portanto, é quem pratica o cristianismo, mas está sempre preocupado em agradar as pessoas, respeito os humanos, receber a aprovação dos homens, ser visto pelos homens, considerado como alguém espiritual. Ele está preocupado com a sua reputação. Ele quer ser conhecido como uma pessoa que anda perto de Deus e é espiritual. Essa não é, embora nós devamos pensar no que os outros imaginam, mas essa não é a motivação correta para nós vivermos a vida com Deus. O que é que os outros pensam de mim? Mas os fariseus viviam para os outros. Quarta coisa que Jesus condena neles, a autoexaltação. Do verso 6 até o verso 12. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Os fariseus e escribas usavam a religião para se promover diante dos homens. Quando havia banquetes, eles procuravam sentar no primeiro lugar. Nas sinagogas, que eram as igrejas deles, eles tinham lugares especiais. Quando eles passavam nas ruas, eles queriam ser saudados pelos homens, cumprimentados, mestre, rabi, meu guia, meu pai. Eles gostavam de títulos, gostavam de ser dirigidos ou que as pessoas se dirigissem a eles usando esses títulos. Religioso, então, é quem pratica o cristianismo com o objetivo de obter primazia, poder, controle, espaço. É gente que explora a religião com o objetivo de se promover. Tem muita gente que se promove, tem muita gente que usa a religião, o cristianismo, para ganhar dinheiro. Está cheio de mercenário no meio evangélico. Gente que se aproveita da religiosidade das pessoas para ganhar dinheiro. Seja se promovendo porque é um bom palestrante, seja a música gospel, seja o ministério que ele tem. Há muitas maneiras que as pessoas criam para ganhar dinheiro usando o nome de Jesus. Mas tem gente que gosta de popularidade mais do que de dinheiro. Quem pensa que dinheiro é o ídolo maior de todos, tem gente que não está tão preocupada com dinheiro, mas ele quer ser popular. Quer ser adorado pelas pessoas, quer estar em primazia. Quer ser respeitado pelas pessoas, que as pessoas olhem para ele ou para ela com admiração. Os fariseus, parece que era desses dois, eles gostavam das duas coisas. Jesus vai condenar mais adiante também o amor que eles tinham ao dinheiro. Mas aqui ele está condenando esse desejo, esse apreço que o fariseu tinha, diz aí no verso 6, né, pelo primeiro lugar, e no verso 7, pelas saudações que as pessoas davam para eles nas praças.
Tem pessoas que gostam disso aí, e quando você reconhece o religioso, quando ele faz muita questão dessas coisas. Eu já encontrei muita gente assim, nas igrejas, e trabalhando com lideranças e pastores, né? Eles gostam de são pastores, têm seus títulos e gostam de ser chamados assim. Gostam de ser considerados assim. E eu não faço a menor questão que você me chame de reverendo. Vou lhe dizer logo, isso é um título da Igreja Presbiteriana no Brasil. Não tem nem na Bíblia. Pode me chamar de pastor, que já estou feliz. Se não quiser, me chame de Augustus. É certo? Então, nós não devíamos estar fazendo questão destas coisas. Claro que quando Jesus diz aqui, vocês não vão ser chamados de mestres, e também não chama ninguém de pai, e não sejam chamados de guias, o que ele está condenando é exatamente a adoração ou exaltação de pessoas no lugar de Deus. Quando vocês, pelo outro lado, já tem gente que gosta de ser chamado mestre, pastor, guia e pai. E por outro, vocês incentivam isso, né? Então vai ficar ruim. Isso aí não é cristianismo. Então Jesus está dizendo, né? Ele não está dizendo que não haja entre nós mestres e guias e pessoas que são como pais que nos orientam e nos abençoam na vida cristã. Mas está dizendo que a gente não confunda as coisas. O nosso pai é Deus e o nosso mestre é o Senhor Jesus. A liderança que Deus coloca na igreja, ela recebe dons espirituais para servir a igreja e não para se valer disso, para ser respeitado, saudado. Ou reverendo, ou pastor, ou doutor. Não. Isso tem nada a ver com cristianismo. Tá? Isso é religião. Quando exalta o homem e dá prioridade ao homem. O que Jesus disse sobre isso está no verso 12, verso 11 e 12. O maior dentre vós será o vosso servo. Quer ser grande? Sirva. Sirva. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado por Deus. Mas quem a si mesmo se humilhar aqui nesse mundo, então no dia do juízo ou no tempo de Deus, ele haverá de exaltá-lo. Em outras palavras, eu prefiro a exaltação que vem de Deus do que a exaltação que vem dos homens. Eu prefiro ser aprovado por Deus, abençoado por Deus, elogiado por Deus, do que pelos homens. E com frequência você vai ter que escolher entre as duas coisas. Dificilmente você pode ter as duas coisas. Ser exaltado pelos homens e depois ser exaltado por Deus. Ou é um ou é outro. Geralmente. Por que Jesus condenou a religiosidade? Depois de dizer o que disse do verso 1 até o 12, Jesus aqui está falando para a multidão. Dizendo para a multidão, cuidado com essas pessoas. São religiosos, são hipócritas, eles não conhecem a Deus de fato, estão usando a religião para se promover, eles dizem coisas que eles mesmos não praticam, eles criam um monte de coisas que Deus nunca disse que nós devíamos praticar, e agora de repente Jesus volta a artilharia contra os fariseus que estavam lá ouvindo. Os fariseus estavam lá ouvindo. E Jesus agora se dirige para eles e pronuncia 8 ais contra os fariseus. Ai de vós, fariseus! Ai de vós, fariseus! Ai de vós, fariseus! 8 vezes. 8 condenações. Por que Jesus os condena? Ele aqui está dando as razões para a sua censura. Primeiro, porque o religioso como o fariseu, ele impede as pessoas de serem salvas. Verso 23, primeiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. A primeira condenação dos fariseus é porque eles estão indo para o inferno e levando muita gente com eles. Eles não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrar. Por quê? Porque eles apresentam uma falsa religião. Eles ensinam ao povo ou passam ao povo um conceito errado do que seja Deus e de como chegar até ele. Jesus estava em particular se referindo ao fato de que os fariseus criaram normas, criaram regras, costumes e práticas como exigência para a pessoa se chegar a Deus ou viver em comunhão com Deus. O resultado é que nem eles entraram no reino de Deus, portanto Jesus está dizendo que eles não eram salvos, e nem deixavam os outros entrar, porque no caminho estavam aquelas regras e normas que eles criaram para impedir a entrada das pessoas. Eles deveriam estar abrindo a porta do reino de Deus, porque eram líderes religiosos, mas na verdade estavam desviando as pessoas pelo exemplo, porque eles diziam e não cumpriam, e pelo ensino legalista. Não me entenda mal.
Eu não estou dizendo que o cristianismo não tem regras, mas são as que foram dadas por Deus. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a si mesmo. Claro que o cristianismo tem regras. Nós estamos falando de quando estas regras são ampliadas pelos homens e, sem sanção bíblica, elas são impostas na consciência e no coração das pessoas como condição para viverem para Deus. Isso é religião. O segundo ai, a segunda condenação que Jesus pronunciou, tem a ver com o fato de que a religiosidade, por vezes, é uma capa para esconder pecados. Veja o que diz o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Sabe o táxi que tem um taxímetro? Você vai andando e ele vai aumentando? O fariseu tinha o oraçãozímetro, eu não sei. Ele cobrava por tempo de oração. Então o que acontecia? O fariseu era convidado para ir para a casa de uma viúva para orar por ela, que ela estava passando por necessidade, era desamparada. E aí então, ele diz aqui o texto, ele devorava a casa da viúva. Ele extorquia a viúva, ele arrancava até o último centavo da viúva. E para justificar, ele dizia, irmã, eu vou orar pela irmã, mas é oração de 10 minutos, vai sair mais caro, tá? E fazia longas orações e extorquia a casa da viúva. Ele não estava nem preocupado com a necessidade da viúva. Não estava nem preocupado que a viúva estava desamparada, estava sofrendo. Não estava nem preocupado que aquele dinheirinho era um dinheirinho suado ou que restou da herança ou alguma coisa que o marido deixou. O fariseu usava a religião para se enriquecer. Parece familiar? Parece familiar? Usava a religião para se enriquecer. Não queria saber de onde vinha. Tinha que fazer sacrifício mesmo. É o dinheiro que seu marido deixou, mas eu estou fazendo longas orações. Estou fazendo sacrifício. Você quer receber de Deus em troco? Você tem que dar o que você tem. Então não tem nada novo debaixo do sol, né, gente? Os fariseus já faziam isso. Terceiro ai que Jesus pronuncia contra eles. A religiosidade acaba levando as pessoas ao inferno. No verso 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O prosélito era um novo convertido, geralmente um não-judeu, um simpatizante do judaísmo. Os fariseus eram muito ativos, eles tinham zelo missionário. Eles eram capazes, diz aqui Jesus, de rodear o mar e a terra para fazer um prosélito, para ganhar um novo convertido. Eles não ficavam lá parados, não. Mas eles iam de porta em porta, faziam propaganda, faziam divulgação, iam nos meios televisivos, não é? Usavam de todos os recursos que eles tinham para fazer discípulos, porque quanto mais discípulo, mais dinheiro. Mais poder, mais gente adorando, servindo. E Jesus diz então que o resultado é que quando os escribas e fariseus faziam prosélito, eles ficavam filho do inferno 2 vezes mais do que os fariseus. Os fariseus já eram filhos do inferno, no sentido de que eles estavam condenados e destinados ao inferno. E filho de quem está indo para o inferno, filho espiritual de quem está indo para o inferno, é filho do inferno 2 vezes, né? Então, imagine você ser discípulo de um fariseu naquela época. Você estava perdido mesmo, um prosélito de um fariseu. A situação era terrível. E Jesus nos condena por isso. Porque em vez de levar as pessoas a Deus, eles eram ativos em trazer os gentios à circuncisão, praticar a lei de Moisés de maneira legalista e com isso no final afastava aquelas pessoas de Deus. Porque é isso que a religião faz. A religiosidade faz. Ela no final afasta as pessoas de Deus, enquanto que as pessoas pensam que estão fazendo alguma coisa para Deus, mas na verdade elas estão muito longe de Deus. A quarta condenação de Jesus está em 2 ais, do verso 16 até o verso 24. O problema da religiosidade é que ela foca no que é secundário e acaba esquecendo o que é mais importante. Vamos ler aqui do verso 16 até o verso 22, que é o próximo ai, é o quarto ai. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada,
Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. É preciso alguma explicação aqui para a gente entender o que Jesus está dizendo. Na religiosidade da sua época, a religião na época de Jesus exigia que os judeus trouxessem ofertas ao altar. E aquelas ofertas eram trazidas sobre o altar que era feito de ouro. E eram oferecidas a Deus como sacrifícios pelos pecados ou como expressão da gratidão do ofertante. Os escribas e fariseus, os líderes religiosos, eles diziam que aquilo que era colocado sobre o altar, primeiro o ouro que revestia o altar e a oferta que era colocada ali, tinha mais importância do que o próprio santuário onde estava o altar ou do que o próprio altar onde aquela oferta era colocada. A gente não sabe qual era direito, qual era a intenção deles, mas os estudiosos acham que o objetivo dos fariseus com isso, quando ele dizia assim, se você jurar pelo altar ou se você jurar pelo templo, isso é inferior se você jurar pela oferta e pelo ouro que estão lá. Isso aí era uma maneira do fariseu obrigar o ofertante a trazer ofertas de ouro, ou trazer pelo menos ofertas, porque estas coisas, elas como que obrigavam, tinham mais valor do que o próprio santuário e o próprio altar. Ou seja, era mais um truque, era mais uma norma, porque Deus nunca disse isso no Antigo Testamento. Isso aqui é uma norma deles, é um exemplo de uma das coisas que eles faziam. É uma manipulação da lei de Moisés para fazer com que, com isso, as ofertas trazidas fossem mais frequentes, que as pessoas tivessem um respeito pelas ofertas e quisessem trazer mais ofertas lá para o templo. Era uma maneira de ganhar mais dinheiro, por assim dizer. E Jesus disse para eles, vocês são cegos mesmo, porque o que é maior? É o ouro ou o altar? O que é maior? É o altar, a oferta? Aliás, é o altar ou o templo onde o altar está presente? A oferta ou o altar sobre o qual a oferta é depositada? O ponto de Jesus aqui é que ao fazer estas regras, com intenção escusa e errada, eles estavam perdendo de vista o que era mais importante na religião que Deus havia revelado no Antigo Testamento. O templo era o local da habitação de Deus. E o altar era o local onde era feito o sacrifício pela expiação. Tudo isso era simbólico e apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Ao utilizar isso com norminhas e regrinhas que no fim acabavam beneficiando financeiramente a liderança, eles tiravam o foco daquilo que Deus tinha ensinado, da razão do templo, da razão do altar, que eram tipos de Cristo. Ai de vocês. Jesus condena, então, a religião por conta disso. E, gente, a aplicação é muito clara para nós, né? A aplicação é muito clara para nós. O religioso é alguém que vai focar nos detalhes e ele vai perder de vista o todo. Qual é a razão de nós sermos igreja? Por que nós estamos aqui? O que significa cristianismo? Os grandes pontos, a intenção, a vontade de Deus. A gente acaba, às vezes, transformando o cristianismo em regrinhas e detalhezinhos e coisinhas que nós temos que fazer e perdemos de vista o que é mais importante. O próximo ai também diz isso e vai nessa direção. Quando ele diz aqui no verso 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. O fariseu era capaz de dar o dízimo do coentro que ele plantava no quintal da casa dele. Ele via o coentro crescendo, ele media 10%, tirava aquilo ali, colocava numa vasilha e levava para dar no templo. 10%
do coentro, da arruda, o que mais que ele fala? Do endro, da hortelã, do cominho. São legumezinhos, são especiarias, são temperos, né, que podem crescer no quintal da gente. O ponto de Jesus é que eles estavam preocupados em dar o dízimo daquela coisa, talvez já tinha discussão a respeito daquilo. Enquanto isso, eles estavam esquecendo, olha, os preceitos mais importantes da lei. Não é, o dízimo era um preceito da lei para o judeu, mas tinha outros preceitos que eram mais importantes do que o dízimo, como, por exemplo, praticar a justiça. Praticar a justiça, ser verdadeiro, praticar a justiça, praticar a misericórdia com os necessitados e viver uma vida de fé em Deus. A lei era sobre isso. A lei de Moisés, ela falava destas coisas. Você praticar a justiça, praticar a misericórdia e confiar em Deus e viver para Deus. Os fariseus tinham transformado tudo isso numa religião de picuinha. E aí, ó, no verso 24, dias cegos porque eles não enxergavam mais a verdade, já tinham perdido de vista o que era de fato que Deus tinha revelado. Dias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. O mosquito é um inseto bem pequenininho, né? Mas na lei de Moisés ele era considerado imundo. Se o mosquito tocasse em você, você tocasse no mosquito, você era considerado imundo. Você tinha que passar por um processo de purificação. Então, para se proteger dos mosquitos, o fariseu cobria o copo, a panela, né? Cobria tudo que ele podia com um coador, um pano. E quando ele ia beber, ele botava de fato um coador, né? Tinha a prática de coar todos os alimentos, tudo que era líquido, para não deixar o mosquito morto passar, porque se passasse o mosquito morto, ele estava impuro. Então ele coava o mosquito, né? Um bichinho pequenininho. Mas engolia um camelo. O camelo é maior que um cavalo, né? Não é que ele engolia literalmente, né? Mas no sentido de que ele se preocupava com detalhes que não deixava passar, mas deixava passar coisas grandes. A injustiça, a imoralidade, a desonestidade, a falta de confiança em Deus, aquelas coisas mais importantes da lei que Moisés se refere, eles deixavam passar aquilo tudo. Mas os detalhezinhos de coar o mosquito eles faziam. É isso que é a religião. E como ela de fato pode nos separar de Deus. A quinta condenação de Jesus é que a religião se preocupa com o externo e esquece o interior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, verso 25. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E o próximo ai também é o mesmo ponto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus condena aqui os fariseus, porque eles pareciam justos aos homens. Filactério, franja, longas orações, sentados na cadeira de Moisés, andava na praça, mestre, rabi. Em primeiro lugar, nos banquetes, nas sinagogas, pareciam justos aos homens, impressionavam os homens pela aparência. Mas Jesus diz que no interior eles estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aquilo tudo era uma capa. Dentro do coração deles era outra coisa. Infelizmente, na minha vida como pastor, muitos anos, eu já encontrei casos e casos de pessoas que eram extremamente zelosas, assíduas na igreja, líderes na igreja, intransigente com o pecado nos outros, particularmente, né? E pessoa de oração, não perdia uma reunião de oração, não perdia um culto de doutrina, participava de tudo na igreja e eu ficava impressionado. Começando no caso em particular aqui, impressionado com a religiosidade, a espiritualidade daquela pessoa, até descobrir que ele vinha traindo a mulher já por 2 anos. Tem pessoa que parece justo diante dos homens, exemplo de membro de igreja, mas às vezes é capa mesmo.
parece justo diante dos homens, mas o coração está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Jesus usa dois exemplos aqui. O primeiro está no verso 25 e 26, é o do copo. Todo mundo sabe o que é tomar vitamina de abacate num copo de cristal grande. Quando você acaba de tomar, né, não tem jeito, tá tudo, não vou dizer sujo, porque vitamina de abacate é uma delícia, né? Mas tá a marca da vitamina dentro do copo. Agora imagina que você quer limpar aquele copo, e o que é que você faz? Você limpa só por fora. Vai ficar limpo? Não. Se você limpar por dentro, por fora ele vai ficar limpo. Vai parecer limpo, porque o problema é dentro. É isso que o fariseu não. O cristianismo consiste na limpeza interior, primeiro, do arrependimento, de perdão de pecados, purificação da iniquidade, mudança de vida, e aí o exterior vai acompanhar. A segunda comparação que Jesus faz é dos sepulcros. Os cemitérios, quando uma pessoa, geralmente as pessoas eram enterradas em cavernas, nas rochas, mas havia também a prática de você enterrar pessoas no chão, como nós temos a prática no Brasil, por exemplo. Quem já foi no cemitério sabe, tem as covas. E elas são muito bem delineadas. Elas têm uma lápide, às vezes as pessoas colocam uma cruz. Quem vai num cemitério tem cuidado quando anda, porque tá claro lá a delimitação, todo mundo sabe que é uma cova. No tempo de Jesus, as covas eram caiadas. Passava cal por cima, para parecer uma coisa bonita. E uma sepultura é um exemplo disso aí. Por fora ela está caiadinha, pintadinha, está bonitinho. Mas por dentro os mortos já estão se decompondo. É a figura que Jesus diz para os fariseus, né? Vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que se mostram belos por fora, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Imundícia aqui são os corpos em decomposição. E é chamado de imundícia porque na lei dos judeus quem tocasse num morto ficava impuro, ficava imundo. Por isso que é chamado de imundícia aqui. Essa é a segunda ilustração que Jesus usa para dizer por que ele está condenando os fariseus. Porque eles se preocupam com o exterior e esquecem o interior. Por último, o Senhor Jesus os condena porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. O último ai está aí, no verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no dia de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pecados. No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, havia também essa tendência. Aliás, sempre há essa tendência à religiosidade. E o que Deus fez? Deus levantou profetas. Quem não se recorda do capítulo 1 de Isaías? O profeta começa a sua profecia dizendo assim, quem é que chamou vocês aqui para vir ao templo? Eu não estou aceitando os sacrifícios que vocês estão trazendo. Ai de vocês! Vão praticar a justiça e depois venham diante de mim. É assim que Isaías começa a sua profecia. O profeta Amós, o profeta Oséias. Todos eles dizendo aos judeus, por que vocês estão vindo ao templo trazer oferta? Por que vocês estão dando dízimo? Por que vocês estão fazendo um monte de atividade religiosa? Mas vocês não amam o próximo, vocês não estão vivendo uma vida de pureza, vocês não têm compaixão dos necessitados, vocês não praticam a justiça. Será que eu tenho tanto prazer em sangue de bicho, mais do que vocês andarem na verdade? Era isso que o profeta dizia. E o que é que o povo de Israel fez com os profetas? Matou todos, não todos, mas matou um bom número. Jesus diz aqui, ó, do verso 29 ao verso 32. Jesus diz, vocês, falando para os fariseus, vocês são filhos daqueles que no passado mataram os profetas. É como se fosse assim, ó, verso 29. Vocês edificam os sepulcros dos profetas e adornam túmulos dos justos. Você imagina a figura aqui que Jesus está dizendo, é que os fariseus iam lá onde estava sepultado Isaías
e ficava na frente do túmulo de Isaías e dizia, você fez bem em morrer mesmo, você está muito bem morto aí. Você está muito bem morto aí. Adornando o sepulcro dos profetas. Dizendo, se eu tivesse vivendo nos seus dias, eu teria matado você também. É claro que eles não diziam isso, né? Os fariseus diziam que se a gente tivesse vivido, verso 30, nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. O fariseu dizia assim, olha, se eu tivesse vivido na época do profeta Jeremias, eu não teria concordado em pegar o profeta Jeremias e jogar num poço, porque não queria ouvir a palavra dele. Eu não teria concordado com o que o rei fez com o profeta Amós, que mandou sair de Jerusalém, expulsar da cidade. Eu não teria concordado com profetas que foram mortos. O fariseu dizia isso. Mas ele dizia, não, na verdade, você, ao dizer que você é filho daquela geração, você está se colocando como também aqueles que matam os profetas. Verso 31. Contra vocês mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, e assim vocês enchem a medida dos vossos pais. O que Jesus está dizendo aqui é que sempre na nação de Israel houve essa rejeição à palavra de Deus, quando Deus levantava os profetas para dizer ao povo, eu não quero religiosidade, eu quero que vocês me sirvam de coração. E aqueles profetas nunca eram bem recebidos e mataram os profetas. E agora o Filho de Deus veio, Jesus veio dizendo isso. E o que é que eles vão fazer com Jesus? Eles vão fazer com Jesus a mesma coisa que os pais deles fizeram com os profetas. Vão matá-lo. E aí encheu a medida dos pecados da nação de Israel. Verso 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Os pais começaram a encher, né? Quer dizer, a paciência de Deus tem um limite, né? A paciência de Deus tem um limite. Eles começaram a encher, né? Vamos usar o termo, né? Enchendo a paciência de Deus e agora eles estavam contribuindo, mas estão enchendo aquela medida. E o transbordar foi quando mataram o Filho de Deus. Aí Deus mandou o exército de Roma no ano 66 e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu o altar, acabou com o sistema de sacrifício até o dia de hoje. Eles estavam enchendo a medida que tinha sido começada por aquela geração que matou os profetas. Por quê? Porque a religiosidade não quer ouvir a palavra de Deus. Essa aqui é a outra característica. Ela não quer se reformar. Ela não quer mudar. Tenta convencer um religioso que ele está errado. Tenta convencer para ele que aquilo que ele está praticando não é coisa de Deus. Jesus o tempo todo está dizendo, cego, cego, cego. Esse é o problema. Ele não vê mesmo. E não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer ouvir. Gente, quando nós não queremos mais ouvir a palavra de Deus, quando nós não estamos abertos para nos reformar, para olhar para nós mesmos, exercer a autocrítica, examinar os nossos caminhos, nós estamos nesse caminho maldito da religiosidade, que vai nos levar a ser filhos do inferno, longe de Deus. Jesus condena aquela geração, verso 33 em diante, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que era um profeta, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E veio mesmo, eu já me referi à destruição de Jerusalém, que aconteceu 40 anos depois que Jesus disse essas palavras aqui. Deus fez cair sobre eles o castigo por causa de todo o sangue que eles derramaram. E Cristo disse, eu vou mandar profetas para vocês, eu vou mandar sábios e escribas, e vocês vão matar uns, crucificar outros, açoitar outros nas sinagogas e perseguir de cidade em cidade. Foi exatamente isso que eles fizeram. Primeiro mataram Jesus, depois perseguiram os apóstolos de cidade em cidade, mataram Pedro, mataram Tiago, mataram Estevão, perseguiram Paulo, não mataram porque não era o tempo de Paulo morrer, mas de toda a cidade onde Paulo passava, os judeus o perseguiam, apedrejavam, expulsavam, prendiam, chicoteavam e não mataram porque não era o tempo dele. Mas eles fizeram isso com todos que Jesus mandou.
E isso só aumentava o pecado deles, só aumentava os pecados deles. Gente, o que é que isso tudo tem a ver com a gente? Eu quero concluir. Eu fiz várias aplicações durante a exposição, então boa parte do que eu vou dizer aqui já foi dito. Apenas lembrando. Você sabe que você está virando um religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores na igreja, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação da palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus e obedecer. Você sabe que você está virando um religioso quando você se levou mais tempo se preparando diante do espelho para vir a esse culto do que se preparando para participar dele espiritualmente. Se eu pedir para levantar a mão quem fez isso, vai ser complicado aqui, né? Não quero envergonhar ninguém. Você sabe que você está virando religioso quando você não consegue aturar o erro dos outros, mas é muito tolerante com os seus e o pessoal da sua família. Mas nos outros, não. Mas em você e no pessoal da sua família, tudo bem. Você sabe que você está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja, faz um monte de coisa para Deus, mas você não tem mais tempo para sua família. Você não tem mais tempo para gastar um tempo a sós com Deus, porque ninguém está vendo. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso em dar dízimos e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoa quem lhe ofende, não pratica misericórdia. Você sabe que está virando religioso quando sua relação com Deus é só externa, mas falta quebrantamento, arrependimento, comunhão verdadeira com Deus. Olha como Jesus termina, queridos, esse capítulo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Apesar de saber que seria rejeitado por Jerusalém, seria morto, seus discípulos também seriam, a atitude de Jesus sobre aquela cidade, sobre o seu povo, era de compaixão. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes? Está falando agora como Deus. Quantas vezes? Desde o período do Antigo Testamento. Lá atrás. Quantas vezes? Eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Comunhão, intimidade, verdadeiro relacionamento. Mas vocês nunca quiseram. Me rejeitaram, preferiram seguir os caminhos de vocês. Por isso agora o castigo vem. Verso 38, vossa casa ficará deserta. Jesus está profetizando a destruição de Jerusalém. E digo que vocês não me verão mais, até o dia em que vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Quem sabe um dia os judeus, arrependidos dos seus pecados, vão dizer, aquele que nós crucificamos e matamos, aquele de fato era o Messias, o Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor. Nós oramos por um avivamento na nação de Israel e pela conversão dos judeus antes da vinda do Senhor Jesus. A minha pergunta é onde você está nessa noite. Somos de fato crentes no Senhor Jesus? Nós já entendemos o que é o cristianismo. Nós temos rituais, o pastor usa paletó, tem um púlpito aqui, nós estamos numa casa, um local preparado para isso. Mas nada disso é cristianismo, gente. Nada disso é verdadeiro cristianismo. Os cristãos não tinham casa não tinha templo quando eles começaram. Eu duvido que Paulo tinha uma túnica que fosse diferente da roupa do povo. A roupa de Paulo era igual à roupa do povo. A gente usa paletó hoje por quê, pastor? Mas a gente usa, né? Prática. Mas isso não é cristianismo. Eu poderia muito bem estar aqui hoje à noite de camisa polo e calça jeans e tênis. Teria algum problema? Mas não vou fazer isso não, pastor, quando o senhor me convidar outra vez. Pode ter certeza. Eu tenho certeza que ele também pensa como eu. Tenho certeza absoluta disso. Mas eu estou exagerando um pouco para dizer que tem gente que, e para eles é inadmissível. Que cristianismo é essa? Tem que ter isso. São coisas que a palavra de Deus nunca falou.
E geralmente essas pessoas que são mais críticas, são pegadas nessas coisas, elas acabam sendo um tropeço. E a gente acaba perdendo de vista o que é mais importante na lei. Amar a Deus, servir a Deus, viver uma vida santa, limpar o interior, amar ao próximo, andar nos caminhos que Deus ordenou na sua palavra. Isso vai nos fazer cada vez mais humanos e não hipócritas. Isso vai nos fazer simples, transparentes, queridos, amados, uns diante dos outros. Eu espero que você não esteja confundido essa noite. Mas eu queria que você sondasse seu coração e que você examinasse diante de Deus os seus motivos. Por que você quer ser cristão? Por que você quer ser parte da igreja? Por que você quer ser chamado de evangélico no sentido verdadeiro da palavra, ou ser filho de Deus? Por quê? A resposta é porque você é um pecador perdido e que Deus nos oferece salvação gratuita mediante Jesus, e que o sentido dessa vida é amá-lo e servi-lo e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Tudo mais é invenção, ou tudo mais são propósitos e intenções que partem do coração humano quando a gente usa isso para se promover ou qualquer outros fins como esses que eu descrevi aqui. Que Deus use essa palavra, queridos, para nos fazer amar o Evangelho mais e mais. Amém? Senhor, nós não queremos ser como os fariseus, escribas, hipócritas, cegos, moralmente justos por fora, mas por dentro, cavernas cheias de ossos e imundície. Nós queremos ser transparentes, honestos, sinceros, verdadeiros, apegados à tua vontade e ao teu querer, amando o próximo, sendo misericordiosos com os erros do próximo, pedindo a Deus que tu nos dês graça para viver a tua vontade e o teu querer. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos livre do mal, em nome de Jesus. Imagine alguém que ora todos os dias, lê a Bíblia, frequenta cultos e até ensina outros, mas que diante de Deus é considerado pior do que os próprios demônios. Parece impossível? Pois é exatamente isso que Jesus denunciou em Mateus 23. Os demônios sabem quem Deus é, tremem diante do seu poder e obedecem ao limite imposto pelo Criador. Mas muitos religiosos não tremem, não obedecem e não se rendem. Vivem de aparência, e por trás de palavras bonitas escondem corações cheios de orgulho, vaidade e hipocrisia. Essa verdade choca, porque expõe uma realidade desconfortável. Não é o rótulo de crente, nem o assento cativo na igreja que garantem salvação. Jesus não elogiou os fariseus, os líderes da religião do seu tempo. Pelo contrário, os chamou de hipócritas, sepulcros caiados e filhos do inferno. E aqui está o ponto mais duro. Esses religiosos, tão zelosos por tradições e regras, estavam cegos ao verdadeiro Cristo. Enquanto os demônios reconheciam Jesus como Filho de Deus, eles o rejeitavam. Eles eram incapazes de ver o que até os espíritos malignos enxergavam. Hoje nós precisamos nos perguntar: será que não estamos correndo o risco de sermos esse tipo de crente? Aquele que fala bonito, canta alto e até aparenta santidade, mas cujo coração está vazio de arrependimento? Se você deseja descobrir como identificar essa armadilha e fugir dela, inscreva-se agora no canal e comente de qual cidade e país você nos assiste, porque o que você vai ouvir pode transformar a sua vida. Jesus começa denunciando os fariseus por algo que atravessa séculos: a hipocrisia. Eles falavam de Moisés, citavam a lei, ensinavam as Escrituras, mas suas vidas não correspondiam ao que pregavam. A boca falava, mas os pés caminhavam em outra direção. Ele disse: "Fazei o que eles dizem, mas não o que eles fazem." Uma frase que deveria nos fazer tremer, porque não é sobre falta de conhecimento, mas sobre incoerência. É possível ter ortodoxia, defender a doutrina correta e ao mesmo tempo viver de forma contrária a ela.
O hipócrita se esconde atrás da capa da religiosidade. Ele conhece o discurso certo, canta os hinos certos, participa dos cultos, mas sua vida oculta é um sepulcro. Por fora, aparência de piedade. Por dentro, vazio e trevas. Essa realidade não ficou no passado. Hoje, ainda existem púlpitos cheios de palavras corretas, mas de vidas que não refletem a santidade que pregam. Quantos líderes e crentes não se tornaram especialistas em condenar os pecados dos outros, mas ignoram seus próprios pecados secretos? A hipocrisia é perigosa porque engana a si mesmo e aos outros. Ela cria uma falsa segurança, um cristianismo de aparência, mas que não salva. É um verniz espiritual sobre um coração imundo. Jesus foi claro. O problema não era o ensino, mas a prática. Eles conheciam a lei, mas a lei não havia transformado seus corações. O mesmo acontece com muitos que leem a Bíblia, mas não deixam que a Bíblia leia a sua vida. Hipocrisia não é apenas incoerência, é falsidade espiritual. É viver um teatro, é usar a religião como palco e a fé como máscara. É por isso que Cristo falou com tanto peso contra ela. E aqui está um ponto assustador. Os demônios, mesmo sendo inimigos de Deus, não são hipócritas. Eles sabem quem é Cristo, reconhecem a sua autoridade e até tremem diante dele. Já o religioso hipócrita pode passar anos na igreja sem jamais reconhecer sua real condição. Por isso, Jesus denuncia: dizem e não fazem. A religiosidade sem conversão é uma farsa. É engano que conduz à perdição. O pior é que muitos não percebem, porque estão iludidos com a própria aparência espiritual. A pergunta é: será que estamos vivendo o que pregamos? Será que a fé que professamos é real dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos? Ou será que, diante de Deus, não passamos de atores em um culto de vaidade? Jesus começa denunciando os fariseus por algo que atravessa séculos: a hipocrisia. Eles falavam de Moisés, citavam a lei, ensinavam as Escrituras, mas suas vidas não correspondiam ao que pregavam. A boca falava, mas os pés caminhavam em outra direção. Ele disse: fazei o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Uma frase que deveria nos fazer tremer, porque não é sobre falta de conhecimento, mas sobre incoerência. É possível ter ortodoxia, defender a doutrina correta e, ao mesmo tempo, viver de forma contrária a ela. O hipócrita se esconde atrás da capa da religiosidade. Ele conhece o discurso certo, canta os hinos certos, participa dos cultos, mas sua vida oculta é um sepulcro. Por fora, aparência de piedade. Por dentro, vazio e trevas. Essa realidade não ficou no passado. Hoje, ainda existem púlpitos cheios de palavras corretas, mas de vidas que não refletem a santidade que pregam. Quantos líderes e crentes não se tornaram especialistas em condenar os pecados dos outros, mas ignoram seus próprios pecados secretos? A hipocrisia é perigosa porque engana a si mesmo e aos outros. Ela cria uma falsa segurança, um cristianismo de aparência, mas que não salva. É um verniz espiritual sobre um coração imundo. Jesus foi claro. O problema não era o ensino, mas a prática. Eles conheciam a lei, mas a lei não havia transformado seus corações. O mesmo acontece com muitos que leem a Bíblia, mas não deixam que a Bíblia leia a sua vida. Hipocrisia não é apenas incoerência, é falsidade espiritual. É viver um teatro, é usar a religião como palco e a fé como máscara. É por isso que Cristo falou com tanto peso contra ela. E aqui está um ponto assustador. Os demônios, mesmo sendo inimigos de Deus, não são hipócritas. Eles sabem quem é Cristo, reconhecem a sua autoridade e até tremem diante dele. Já o religioso hipócrita pode passar anos na igreja sem jamais reconhecer sua real condição. Por isso, Jesus denuncia: dizem e não fazem. A religiosidade sem conversão é uma farsa. É engano que conduz à perdição. O pior é que muitos não percebem, porque estão iludidos com a própria aparência espiritual. A pergunta é: será que estamos vivendo o que pregamos? Será que a fé que professamos é real dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos?
Ou será que diante de Deus não passamos de atores em um culto de vaidade? Jesus denuncia os fariseus dizendo: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Essa é a essência da religiosidade: criar regras que Deus não estabeleceu e transformá-las em pesos sobre a consciência das pessoas. No Antigo Testamento, a lei de Moisés já trazia preceitos claros e santos, mas os fariseus multiplicaram as exigências, acrescentaram tradições humanas e transformaram a vida espiritual em uma prisão sufocante. O que era para ser libertador tornou-se um jugo insuportável. É exatamente isso que vemos em muitas igrejas de hoje. Líderes que criam normas sobre vestes, costumes, estilos de cabelo, formatos de culto, como se esses detalhes fossem critérios de salvação, acabam colocando sobre os fiéis um peso que Deus nunca ordenou. O problema é que esses líderes se aproveitam da autoridade espiritual que possuem. Eles dizem: assim fala o Senhor, quando na verdade estão apenas transmitindo tradições humanas. E o povo, temeroso de desobedecer, se curva a mandamentos que não têm base bíblica. Quantas pessoas não carregam até hoje a culpa de não conseguirem cumprir regras inventadas por homens? Quantas almas foram esmagadas por sistemas religiosos que exigem perfeição exterior, mas não apontam para a graça de Cristo que liberta? Jesus chama esses acréscimos de fardos pesados. E ele mesmo, em contraste, disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. O Evangelho não é peso, é descanso. Não é condenação, é salvação. A religiosidade, ao impor cargas humanas, impede as pessoas de experimentarem a verdadeira liberdade do Evangelho. Elas passam a viver em constante medo. Medo de errar, medo de não estar à altura, medo de ser rejeitadas por Deus. Mas esse medo não vem do Senhor, vem da religião corrompida. A pior parte é que os mesmos líderes que impõem tais regras são incapazes de cumpri-las. Eles cobram dos outros aquilo que eles mesmos não vivem. Pregam santidade, mas escondem seus pecados. Exigem sacrifícios, mas desfrutam dos privilégios. É por isso que a religiosidade machuca tanto, porque em vez de aproximar as pessoas de Deus, cria barreiras. Em vez de conduzir a vida, gera frustração e morte espiritual. Em vez de libertar, aprisiona. O apóstolo Paulo já advertia em Colossenses 2: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida ou festas. Estas coisas têm aparência de sabedoria, mas não têm valor algum contra a sensualidade. O Evangelho não é feito de regras externas, mas de transformação interna pelo Espírito. Uma das marcas mais claras da religiosidade é a obsessão pela aparência. Jesus disse que os fariseus faziam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. A preocupação deles não era agradar a Deus, mas impressionar as pessoas. Eles usavam filactérios largos e franjas compridas como símbolos externos de devoção. Eram adereços religiosos que chamavam atenção para si mesmos. O objetivo não era a obediência sincera, mas a reputação. Era mais importante parecer santo do que ser santo. Essa busca pela aprovação humana é perigosíssima. Quando a motivação do coração não é glorificar a Deus, mas receber aplausos, todo o esforço religioso perde o seu valor diante do Senhor. Jesus advertiu: já receberam a sua recompensa. Mateus 36:2. Quantos hoje não caem na mesma armadilha? Pessoas que vivem para manter uma imagem diante da igreja, diante da família, diante dos irmãos. São zelosos na aparência, mas por dentro estão frios, vazios e sem vida espiritual verdadeira. A religiosidade foca em cargos, títulos e posições. Jesus disse que os fariseus amavam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles desejavam prestígio, reconhecimento e status. Em outras palavras, transformaram a fé em um palco para autopromoção. O problema é que a busca por reconhecimento humano leva inevitavelmente à vaidade. A pessoa passa a medir seu valor não pela comunhão com Deus, mas pela opinião das pessoas. E quando os aplausos cessam, sua fé desmorona,
porque não têm raízes no Senhor. O apóstolo Paulo alertou em Gálatas 1:10: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. O cristianismo verdadeiro exige uma escolha. Ou vivemos para agradar a Deus, ou vivemos para agradar as pessoas. Quem busca agradar aos homens acaba se tornando escravo de expectativas. Vive preso à vaidade, à comparação, ao medo do que os outros vão pensar. Mas quem vive para agradar a Deus experimenta a verdadeira liberdade de consciência. A religiosidade cria cristãos de fachada, que estão sempre preocupados com sua reputação, mas não com a integridade do coração. Pessoas que sabem falar bonito, orar em público, servir com destaque, mas que não têm vida com Deus quando ninguém está olhando. Jesus, ao contrário, nos chama para a simplicidade e a sinceridade. Ele disse: Quando orardes, entrai no vosso quarto, fechai a porta e orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê em secreto, vos recompensará. Mateus 6:6. A verdadeira fé não precisa de plateia, porque seu alvo é o coração de Deus. Queridos irmãos, vimos como a religiosidade pode ser uma armadilha mortal. Ela se disfarça de piedade, mas esconde orgulho, hipocrisia e falsidade. Foi isso que Jesus denunciou nos fariseus: práticas exteriores que não correspondiam a um coração transformado. A diferença entre o verdadeiro cristianismo e a religiosidade é clara. O religioso busca títulos, regras humanas e reconhecimento. O cristão verdadeiro busca um coração quebrantado diante de Deus, arrependimento sincero e obediência humilde à sua palavra. É por isso que precisamos examinar a nós mesmos. Não basta estar engajado em atividades religiosas, cantar hinos, frequentar cultos ou até mesmo ensinar doutrina. A questão é: meu coração pertence a Cristo? Minhas obras fluem de amor a Deus ou apenas do desejo de agradar pessoas? A mensagem de Jesus em Mateus 23 ecoa até hoje. Ele não nos chama para uma fé de fachada, mas para uma vida real marcada pela humildade, pela misericórdia e pela verdade. Não é o exterior que define nossa espiritualidade, mas o interior purificado pelo sangue do Cordeiro. Por isso, eu lhe faço um convite. Abra o coração para Cristo e rejeite a hipocrisia da religiosidade vazia. Viva a simplicidade do Evangelho, ame a Deus acima de todas as coisas e sirva ao próximo com sinceridade. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e continue recebendo mensagens que edificarão sua fé e trarão luz para a sua caminhada com Deus.